no seu caminho no céu, ou seja, nós pertencemos a um outro local, mas ainda vivemos nesse mundo. E, e a ideia é que a gente precisa mergulhar mesmo, abraçar, entrar aqui nessa cultura sem ser contaminada por ela, sem esquecer que a nossa origem é lá do céu. E é dentro desse contexto que Paulo vai trabalhar esses versículos que nós vamos meditar. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, Colossenses capítulo 3, versículos 17 a 21. Diz o seguinte: Irmãos, sejam meus imitadores e observe os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. A glória deles está que eles deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação, para sermos igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinar a si todas as coisas. Vamos orar? Irmãos, Deus, queremos te dar graças e louvar ao Senhor por estarmos juntos como igreja, como irmãos em Cristo, a fazer parte desse corpo. E eu peço, Deus, que o Senhor nos guie por meio da tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que o Senhor quer falar para cada um de nós, me usa também como instrumento do Senhor para transmitir a tua palavra. Em nome do teu filho amado Jesus, amém. Meu ponto eletrônico aqui disse que eu corrigi Filipenses, eu falei algum outro livro? Colossenses. Isso é o que dá, né? A gente expondo Colossenses na quarta e aí Filipenses aqui no domingo. Dois livros que caminham juntos, né? Irmãos, lembram que a carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso em Roma, provavelmente na sua primeira prisão. E Filipos era uma colônia romana. Eles não viviam em Roma, mas eles ah, usufruíam de benefícios que o cidadão romano tinha. E isso é bem comum agora pensar dentro desse contexto que o livro vai trazer. Eles estão em outro local, mas eles usufruem de benefícios que o cidadão romano tinha. Eram habitantes que tinham uma ligação muito forte aí com Roma. E por isso que Paulo ele vai tratar sobre essa questão. É, ele vai usar essa linguagem, porque ele está dizendo assim, olha, vocês já vivem dentro desse contexto, agora só que lembra, vocês têm algo que é muito superior do que isso que vocês vivem hoje. Então, Paulo usa o próprio contexto deles para mostrar, vocês estão nesse mundo, mas vocês não pertencem a esse mundo. E vocês viram na semana passada que Paulo, ele traz um exemplo de si, mostrar que a obra da salvação ali, que a gente precisa correr, buscar para um alvo que nos aguarda, que é a perfeição, de ser mais parecidos com Cristo Jesus. E ele vai fazer aquela ideia, nós já fomos alcançados, nós já somos salvos, nós já pertencemos a outro reino, mas ainda eu preciso prosseguir para o alvo, que é de ser mais parecido com Cristo. Não que eu ainda é, seja perfeito, mas nós precisamos correr para isso, nós precisamos buscar, e nós vimos isso na semana passada. E isso é fundamental para entendermos o texto. E Paulo aqui ele vai usar muitos contrastes. Ele vai mostrar alguns vivem com a mente nas coisas terrenas, o cristão ele vai viver com a mente nas coisas do céu. Alguns têm um destino, a perdição, nos quais nós tínhamos até antigamente, e o cristão ele aguarda o Salvador. Ele vai usar sempre esses contrastes, enquanto os inimigos aqui, os cidadãos dessa terra, eles são orientados pelo agora, então eles estão pensando assim, o que é que eu preciso fazer agora? Então a vida deles é baseada no que eles têm agora, nesse presente momento.
A nossa vida é baseada, eu faço as coisas agora pensando no eterno. Isso muda a perspectiva. E esses contrastes é que Paulo vai trabalhar nesse texto. E a grande ideia é que o cidadão do céu vive hoje segundo o padrão de Cristo, rejeitando os valores terrenos enquanto aguarda a volta do Salvador. Com base nesse texto, eu queria trazer 3 lições de como podemos viver a nossa cidadania no céu enquanto ainda estamos nessa terra. E a primeira lição, olhe para quem você está seguindo, versículo 17. Veja que o cidadão dos céus, ele precisa de modelos que apontem para Cristo, porque Paulo vai dizer assim, é, sejam meus imitadores. A gente precisa de referências. E é interessante que Paulo, ele traz a referência para ele. Vai mostrar assim, eu sou uma pessoa que você pode me imitar. Quando ele usa o termo aqui, irmãos, ele já está dizendo assim, nós pertencemos à mesma família, que é a família de Deus. Ele está usando uma linguagem comum no âmbito familiar. Porque lembra que Paulo, ele teve contato com aqueles irmãos, talvez nem com todos ali, mas ele já está dizendo assim, olha, mesmo que a gente esteja distante, ou a gente não tenha tido contato, nós somos irmãos em Cristo, pertencemos ao mesmo local. E Paulo ele está trazendo esse âmbito, pertencemos ao mesmo corpo. Ele está trazendo uma linguagem para dizer assim, estamos juntos nessa. E vocês precisam ser meus imitadores. E aqui Paulo ele não quer mostrar que ele é um exemplo no sentido que é um cara perfeito, porque ele já falou que não era perfeito, mas ele buscava essa perfeição. Ele era um homem que, apesar de não ser perfeito, ele possuía uma vida que tinha um alvo, que era Cristo. Ele fala isso no capítulo 3, versículo 3 a 14, que foi o texto que a gente viu na semana passada. Ele vai mostrar que a justiça dele está em Cristo, não é baseado nele. É tudo que Cristo tem feito na vida dele. Capítulo 3, versículo 10. E ele vai mostrar que todo o seu sofrimento é baseado à luz de Cristo. Então, Paulo está dizendo que eu sou modelo, porque minha vida aponta para uma pessoa, Jesus Cristo. Então, quando vocês olharem para a minha vida, não é porque vocês estão vendo um Paulo pecador, mas um Paulo que tem um alvo, que é Cristo Jesus. Então, ele está dizendo assim: eu não sou perfeito, mas vocês podem me imitar, porque eu sei em que direção eu estou indo. Isso é totalmente contrário àquilo que o mundo faz, porque o mundo ele está indo numa direção, que é a perdição, e ele vai falar sobre isso. Nós, porém, estamos indo caminhando para uma direção totalmente oposta, que é o encontro do nosso Salvador, de ser mais parecido com Cristo Jesus. Então, Paulo ele vai mostrar isso. O cristianismo tem um alvo, tem uma linha de chegada, que é ser mais parecido com Jesus. E Paulo está dizendo assim: vocês precisam ser meus imitadores. Olha para a minha vida, olha para mim, eu sou essa pessoa. Isso é muito desafiador. Será que nós temos essa capacidade hoje de dizer: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo? Então, Paulo tem essa capacidade. Volto a dizer, não porque ele é alguém perfeito, mas porque alguém que tem propósitos definidos. Alguém que quer ser mais parecido com Cristo Jesus. E ele vai mais além aqui no versículo ainda 17. Ele vai dizer: e observe os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Veja que o cidadão dos céus ele deve seguir exemplos de pessoas coerentes com o evangelho. Porque ele está dizendo assim, ele está pregando o evangelho. E lembra lá que era o início. Jesus tinha ensinado a 12 homens que esses homens deveriam dar continuidade à missão de Deus aqui na Terra. E é sobre isso que Paulo está mostrando aqui. Eu estou ensinando os ensinamentos desses homens, dos apóstolos, que eu estou seguindo o exemplo deles. São homens que seguiram, que andaram com Cristo Jesus. E é interessante, significa que a vida cristã ela não é avaliada por eloquência, carisma, a popularidade, número de seguidores, porque nos nossos dias a gente vai olhar isso. A gente está preocupado. Aquele pastor ali, ele é um cara, tem muitos seguidores na internet. Eu quero seguir ele. Mas muitas vezes a gente não presta atenção na vida dele ou na própria teologia que ele está pregando ali. E Paulo está dizendo assim: tem algo muito maior. Não é porque ele é um cara popular, não é um cara que fala bem. A gente precisa olhar para pessoas que têm uma vida coerente com o evangelho. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é fazer perguntas. Como essa pessoa anda? Como é que é a vida dele? A sua vida confirma a sua mensagem?
Aquilo que ele está pregando ali confirma aquilo que ele está cantando, pensando aí na questão da música, aquilo que ele está pregando, a vida dele é coerente. Sua teologia preserva a centralidade da cruz, que é o que Paulo vai combater aqui, são inimigos da cruz. E é interessante pensar no contexto ali da igreja daquela época. Tanto Colossenses, Filipenses, qualquer outra igreja que a gente vai ver aqui no Novo Testamento, ela tinha aquela pressão externa do próprio governo ali pressionando ele. Vocês precisam abandonar essa religião, essa crença aí, abandonar esse Jesus. Tinha essa pressão externa, mas tinha pressão interna. Pessoas ensinando o outro evangelho. Agora, você pensar ali em poucos anos, já falsos ensinos acontecendo dentro da igreja. E Paulo ele vai chamar a atenção disso aí. Esses homens são inimigos da cruz. Não é porque eles falam bem que eles estão pregando Cristo. E Colossenses é exatamente essa ênfase do livro. Os caras estão ensinando outra coisa que não é Cristo a centralidade aqui. Paulo também está mostrando, existem perigos aí. No caso aqui de Filipenses, era uma desunião. Tinha duas pessoas que estavam lá dentro que existia algum tipo de liderança, que elas brigavam e traziam essa discussão para dentro da igreja, mostrando que a igreja estava desunida. E Paulo vai mostrar assim: olha, não importa essas circunstâncias, seja essa pressão externa que vocês estão sofrendo, seja essas dificuldades internas, porque o líder que é Epafrodito, ao levar as notícias ali da igreja, ele vai mostrar: olha, a igreja está com sérias dificuldades, seja esse sofrimento com o governo, mas também dentro da igreja. Tem irmãos que não estão se falando. E Paulo vai querer combater isso. Paulo vai querer mostrar que eles precisam viver à luz do eterno, à luz do nosso Senhor Jesus Cristo, ser mais parecido com Ele. E Paulo quer mostrar isso. Olhem para exemplos, olhem para quem vocês estão seguindo. Não é essa liderança aí que está trazendo essa desunião, trazendo essa confusão aqui dentro da igreja. Vocês precisam olhar para aquilo que eu tenho ensinado, olhar para a minha vida, para pessoas que seguem o padrão apostólico, o padrão do Evangelho, que seguem o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o Evangelho. E o que é que nós aprendemos com isso? Que Deus utiliza pessoas piedosas para formar o seu povo, mas todo modelo humano precisa ser avaliado à luz das Escrituras. Então a gente precisa entender que Deus vai nos usar. Deus usa pessoas para nos alcançar, pessoas para nos ensinar a ser mais parecido com Ele, mas essas pessoas também precisam ser avaliadas à luz do critério das Escrituras. Essa é uma pessoa que teme de fato ao Senhor, apesar de ser pecadora, de falhar diante de algumas atitudes, mas ela tem seu propósito, ela olha de fato para Cristo Jesus. Eu lembro que a pessoa que me acompanhou, eu dizia assim, no início, né? Eu não, ali conhecendo ainda o Evangelho, eu olhava assim, essa pessoa é uma pessoa piedosa. Eu achava ela perfeita, como se não pecasse. Bastou o discipulado e caminhar para casa, eu via que ela discutia com a esposa, às vezes tratava as filhas de forma ah, pecaminosa. E eu ficava assim, como assim? Nós somos falhos. Mas era interessante que essa mesma pessoa dizia assim, do mesmo grau que ela pecava, ela tinha a capacidade de ir lá e dizer, perdão, porque eu falhei, com você, seja com a esposa, com as filhas ou com nós mesmos, como seus discípulos. E eu via naquela pessoa alguém que entendia que era pecadora, mas que seu alvo, ela apontava para Cristo Jesus. Então nós precisamos de Deus vai nos usar uns aos outros aqui. A gente falou sobre a oração aqui pela manhã. Deus vai nos usar. Quem sabe você pode chegar para o irmão. Vamos orar, eu quero orar por você. Isso é uma forma de abençoar, é uma forma de você apontar para que a sua vida aponta para Cristo. É onde eu posso olhar em pessoas aqui e dizer assim, eu quero ser parecida com ela, porque essa pessoa segue a Cristo Jesus. E como igreja nós devemos ser isso. Devemos ser pessoas nos quais outras podem dizer assim, eu quero ser parecido com o Roberto, eu quero ser parecido com o Cláudio, eu quero ser parecido com a Libne, eu quero ser porque elas apontam a Cristo Jesus. Todos nós precisamos ser cada dia mais parecido com Cristo Jesus. Infelizmente, o nosso coração ele é pecaminoso e nós vamos falhar.
nós vamos muitas vezes admirar pessoas que, como eu mencionei, por causa do número de seguidores trazendo para a nossa realidade, ou porque são pessoas populares aí, que falam bem, mas a gente precisa olhar para pessoas que refletem o caráter de Cristo Jesus. Isso dentro da igreja, dentro do ministério, a gente precisa olhar líderes assim, pessoas assim. Dentro de casa, nós precisamos ser pais, mães, que refletem a Cristo Jesus na vida dos nossos filhos. Então, isso é evangelho, é aquilo que Deus está fazendo na prática, aquilo que nós confessamos um dia hum, sendo vivenciado nas nossas atitudes. Então, nós precisamos nos perguntar se as pessoas que admiramos têm nos conduzido para perto de Cristo, a pessoa que lhe acompanha, que lhe discipula, a pessoa que você escuta, as músicas que você ouve, lhe aproxima mais de Cristo Jesus, ou só tem afastado você de Cristo Jesus? Então, Paulo vai chamar essa atenção. Olhem para quem você está seguindo. Se existem pessoas que devemos imitar, Paulo também vai mostrar que existem pessoas que a gente precisa rejeitar ou evitar. E aqui nos versículos 18 e 19, ele vai mostrar que a gente não deve viver como, como os inimigos da cruz. Veja que o tom agora ele vai mudar, não o tom aqui nosso, mas o tom da carta, ele vai mudar completamente. Ele está dizendo assim, ó, sejam meus imitadores, olham exemplos de pessoas. Agora ele vai dizer assim, e até se você olhar muito forte a linguagem que ele usa aqui, pois muitos andam entre nós, veja que estão dentro da igreja, dos quais repetida vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando. Olha a dor de alguém desesperado, como Paulo. Alguém que está preocupado com aquela igreja. Um tom pastoral, literalmente, aqui. E a gente vai ver que Paulo ele vai alertar sobre esses inimigos da cruz que ele fala aqui. Digo até chorando que eles, né, são inimigos da cruz de Cristo. Veja que o cidadão do céu ele precisa reconhecer que existem inimigos ao seu redor. Como igreja, nós precisamos entender que nem tudo aquilo que está se falando sobre Jesus, de fato, é cristianismo. E Paulo ele vai dar esse alerta aqui, inclusive até nesse contexto aqui dentro da igreja. Ele está dizendo assim, existem inimigos que vão lhe distanciar de Cristo Jesus. Vai fazer com que você tenha uma vida ah, que você tinha antes, uma vida da carne, que muitas vezes aos olhos de Deus são inimigos da cruz. Ele vai mostrar aí, né? Pois muitos andam entre vós, a ideia de andar aqui é a ideia de vida mesmo. Não é só uma questão de pessoas que estão perto, mas pessoas que a vida delas estão refletindo na vida da igreja. E andar sempre está ligado a isso, a conduta deles. Então, a conduta deles é uma conduta totalmente diferente do evangelho. E aqui é um contraste com o versículo 17, que nós acabamos de ler. Se há pessoas que a gente precisa imitar o seu andar, a sua vida, há pessoas que a gente precisa rejeitar. E então Paulo faz esse contraste. Não imite essas pessoas. Olhem para nós e não para esses homens que são inimigos da cruz. Então, um problema aqui desses homens aqui não era naquilo que eles acreditavam, mas naquilo que eles estavam vivendo dentro da igreja. Eram pessoas que diziam assim, ó, eu estou aqui adorando ao Senhor, cantando, mas eu faço isso e não tenho problema. Ter uma vida promíscua, ter uma vida totalmente distante do Senhor. E ele está dizendo, eu posso viver dessa forma. E era esse tipo de pressão que estava acontecendo dentro da igreja. E é interessante que Paulo mostra, eu já falei sobre esses homens. Então veja que não é um assunto novo. Era um assunto que Paulo já tinha alertado aquela igreja. E ele diz assim, e agora eu digo até em lágrimas. Provavelmente a situação aqui já estava bem complicada. E é interessante ver que era uma igreja fiel ao Senhor e é uma igreja que até é fiel ao ministério de Paulo, porque era uma igreja que ofertava ali a Paulo, mas estavam sendo influenciada por vários os homens maus ali, né? Falsos pastores ali, falsos líderes.
estavam influenciando, que Paulo vai dizer aqui que eles são inimigos da cruz. E essa expressão aqui é muito séria, porque não é só alguém assim que tem uma opinião diferente, é alguém que é inimigo. Ele está dizendo assim: olha, isso que Paulo ensinou está errado, é isso aqui que a gente precisa viver. Ele está lutando contra o verdadeiro ensino, ele está querendo acabar com com o verdadeiro ensino. São inimigos, de fato. Então é algo muito sério aqui. E a ideia da cruz, ele está dizendo assim: eu quero eliminar qualquer coisa daqui da cruz. E quando a gente pensa em cruz, a gente está pensando é algo essencial aqui em relação ao evangelho. Então, Paulo, ele está mostrando assim: a cruz é algo que faz parte do evangelho e eles são inimigos. É por meio da cruz que Cristo realizou a obra redentora para a nossa salvação, que reconciliou o homem perdido com Deus. E Paulo, ele vai querer combater isso aí. Veja que o cidadão dos céus, ele precisa compreender a condição dos seus inimigos. E aqui no versículo 19, ele vai mostrar pelo menos três condições desses inimigos da cruz. A primeira é que essas pessoas estão caminhando para uma eternidade sem Deus. Ele vai dizer o destino deles é a perdição. Algumas versões vai dizer assim a destruição. E aqui não é uma questão de Deus vai acabar com esse corpo, não. Pelo contrário, é um sofrimento eterno. Deus vai dizer assim: vocês vão viver eternamente distante de Deus. Vocês não vão ver mais a graça de Deus. Por mais que a gente diga assim, o mundo está mal, mas ainda tem um Deus governando esse mundo. Agora, a eternidade sem Deus, não tem Deus ali. Pelo contrário, é sofrimento durante a eternidade. E Paulo está mostrando exatamente esse destino desses homens que são inimigos da cruz. Esses que estão, muitas vezes, dentro da igreja, ensinando um outro evangelho. Paulo está dizendo assim: eles vão viver eternamente longe de Deus, vão sofrer a vida deles durante a eternidade. Essas pessoas são governadas por seus desejos. Ele vai dizer assim: o Deus deles é o ventre. E a ideia aqui é pessoas governadas pelo próprio apetite. Eles querem muito se alimentar. E você pode pensar numa pessoa que está com fome, e ela quer o quê? Quer saciar ali com aquela comida. E está dizendo assim: eles vão buscar o prazer dele nos seus deuses, que eles mesmo criam ali. O Deus dele é a própria arrogância, o próprio desejo, é aquilo que deveria, até coisas boas, a gente pode pensar aqui, conforto, lazer, isso se torna Deus na vida deles. A sexualidade, consumo, aprovação, isso começa a tornar um Deus. Eu vivo em prol disso. Eu preciso dessas coisas para me satisfazer. Eu preciso viver dessa forma para buscar satisfação. E a nossa satisfação está em Cristo Jesus. E Paulo, é interessante a gente ver isso no capítulo 4, que Paulo passou por diversas situações. Paulo vai dizer assim: eu aprendi a viver contente em todas as situações, em qualquer situação que eu possa viver, seja na fome ou na riqueza. Porque a satisfação é Deus e está em Cristo Jesus, a nossa satisfação. Desses homens, não. Está em só alimentar o seu ego. É isso que Paulo está trazendo aqui. O Deus deles é o ventre, é o ego, é satisfação própria. E essas pessoas se orgulham daquilo que traz vergonha, porque ele vai dizer assim: a glória deles está naquilo que deveriam envergonhar. Você pode pensar no mundo aí fora, por exemplo, pessoas se consumindo em drogas, aquilo que deveria trazer vergonha, prostituição, eles estão se alegrando disso, trazendo a glória para isso, buscando felicidade nessas coisas. E Paulo está dizendo: isso deveria trazer vergonha, uma pessoa andar dessa forma, uma pessoa viver dessa forma, mas eles estão se orgulhando disso. Nós, como cidadãos do céu, nós sabemos que isso traz vergonha, que isso é pecado. E Paulo está mostrando isso. Essa é a condição deles. E Paulo mostra que essa condição acontece porque eles pensam nas coisas terrenas, visto que só pensam nas coisas da terra, ou terrenas, né? A sua mente está aqui. Eles não têm a noção da eternidade.
E a gente pode pensar em quando a gente vai pregar o evangelho para um descrente, levar, apontar eles para algo que nos aguarda, que é a eternidade com Deus, que é uma eternidade que não haverá choro, não haverá lágrimas, que o Senhor traz paz. Isso só acontece por meio de Cristo Jesus. Ele está dizendo assim: enquanto a gente não se tirar nossa mente dessa terra, a gente nunca vai conseguir enxergar o que está além dela, que é a eternidade. E o que é que nós aprendemos com isso? Quando nossos desejos terrenos ocupam o lugar de Deus, nossos valores são invertidos e nossa vida, a vi, nossa vida caminha em direção oposta à cruz. Quando eu tiro a, seja concurso, provas, profissão, seja o que for, se essas coisas estão ocupando a minha mente, colocando que no lugar de Deus, a gente está caminhando em direção oposta. Se a minha vida é sustentada por uma promoção no trabalho, por várias tantas outras coisas que a gente coloca aí, que deveria ser Deus, seja dinheiro, carreira, conforto, tá? O próprio sofrimento, você de repente está passando por um sofrimento assim, minha vida agora não tem sentido, porque você está diante daquele sofrimento, entenda que a sua vida faz sentido, porque você já tem Cristo Jesus. Ela deve ocupar o centro da nossa vida. Então, dependente da situação que você está, Cristo Jesus, ela é o centro das nossas vidas. Se a gente tirar Cristo Jesus, a gente está em direção oposta, em direção àqueles que os inimigos da cruz estão andando. Então a gente vive literalmente contrário do que o mundo vive. Enquanto o mundo está buscando essas coisas terrenas, nós estamos buscando as coisas que vêm do alto. Nós vamos viver aqui, nós vamos passar por sofrimento, nós podemos fazer um concurso para ter um bom emprego, isso não é errado. A minha questão é quando o nosso coração está nessas coisas e esquecemos Deus. E é isso que Paulo quer combater, e é isso que Paulo quer que os filipenses tenham em mente. Então, Paulo não apenas mostra que devemos seguir e quem devemos evitar. Ele está dizendo assim, ó, não segue esses caras, não imita essas pessoas. Por quê? Aí ele vem a terceira lição. Você deve viver hoje à luz do que Cristo fará amanhã. Paulo agora ele apresenta um contraste daqueles que são inimigos da cruz, que têm a mente voltada para a terra, para nós como cristãos que temos uma mente voltada para o céu. Agora vai ter um contraste, mais uma vez aqui. Veja que a, como Paulo constrói aqui o argumento de Paulo. Sejam meus imitadores. Porque Paulo sabe, eu sou um cidadão dos céus, que é o que ele vai apresentar aqui, que a igreja lá de Filipos é. Não imite essas pessoas. Vocês não devem imitar porque vocês são cidadãos do céu. Então ele começa com um ponto positivo sobre a cidadania dele, a cidadania dos cristãos, e aqui no meio são atitudes que a gente não deve ter. E agora ele vai mostrar que o cidadão dos céus sabe onde está a sua verdadeira pátria. Veja que ele começa com pois, isso conecta com o versículo anterior, sobre esses inimigos da cruz. Ele está contrastando, ó, enquanto eles estão vivendo assim, pois vocês devem viver dessa forma. E ele vai mostrar que a nossa vida hoje é baseada numa pátria, numa cidadania que não a, que está em outro local, que nos aguarda, que é os céus, a nossa pátria é de lá. Nós estamos aqui, mas nós não podemos esquecer que nós pertencemos ao reino dos céus. Nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo, aquele que reina. Isso, como eu mencionei, isso possui uma linguagem bem comum para eles, para os Filipos, para a igreja de Filipos, dos filipenses aqui. Por quê? Porque eles já sabiam, eles sabem que eles estão ali em Filipos, mas eles possuem uma cidadania romana. Eles sabiam que da onde eram as origens dele, da onde eles tinham benefícios ali. Então ele está trazendo a mesma linguagem. Olha, não se preocupa com o que vocês passam aqui na terra, porque vocês pertencem ao reino dos céus. Vocês pertencem a outro local. Vocês devem olhar para a vida de vocês baseado naquilo que Cristo já fez na vida de vocês. Então, nossa carreira, ela importa sim. Nossa família, ela importa.
nossa cidade importa. As coisas aqui, elas são importantes. Nós estamos tá aqui, mas a gente precisa influenciar aqui esse mundo com a nossa verdadeira cidadania. Nós somos um instrumento do Senhor para esse mundo que é mau, esse mundo que é ruim. Nós precisamos ser esse a refletir quem nós somos aqui. É como se alguém pensando, voltando aí para o estrangeiro, você sabe, por mais que eu olhasse lá para o James lá e dizia assim, cara, ele fala como um cearense. Eu olho para ele, mas ele é americano. Não tem como, tá na fisionomia dele ali. É como se Paulo está dizendo isso. Vocês podem viver aqui, mas esqueçam que vocês pertencem a uma outra cidadania. É isso aqui que vocês devem refletir. As pessoas precisam ver quem nós somos. Então, o cidadão dos céus, ele vive esperando também a volta do Salvador. E ele vai dizer de onde também nós aguardamos o Salvador. Versículo 20. A Cristo Jesus. Se a nossa pátria está lá, porque um dia Cristo Jesus ele vai voltar. E nós aguardamos a sua volta. Nós cantamos aqui, Maranata, agora vem, Senhor Jesus. Tudo que nós fazemos aqui é porque um dia o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Ele já disse isso para os seus discípulos. Quando os discípulos estavam preocupados, Senhor, e agora? O que é que a gente vai fazer? Jesus está dizendo assim, eu vou à casa do meu pai, eu vou partir logo mais. Vão me matar. Mas não se preocupe, eu vou para a casa do meu pai, eu vou preparar um lugar para vocês. Eu vou voltar para levar vocês para lá. É aí que vocês devem focar a mente de vocês. Vocês vão sofrer perseguições, vocês vão passar por lutas, mas eu vou voltar e vou levar vocês para um lugar que Paulo vai dizer assim, o sofrimento que a gente passa aqui não se compara com o que nos aguarda ali na eternidade. Aquilo que Jesus também vai orar ali em João 17, dizendo assim, olha, Pai, eu não peço para que os tire do mundo, mas que os Senhor os guardem do mundo. O mundo é mau. Então tem algo que ainda nos espera, que é perfeito, que não tem como mencionar. Então nós, como cidadãos do céu, nós precisamos viver esperando a volta do nosso Salvador, que um dia vai nos levar para a eternidade. E o cidadão dos céus, ele espera a transformação definitiva de que Cristo realizará. Porque no versículo 21 ele vai dizer: a qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Veja que Paulo agora explica que aquilo que Cristo fará na nossa vida. Nós temos uma natureza pecaminosa, um corpo que ainda é falho. Ele está dizendo assim, ele vai transformar. Da mesma forma que Cristo morreu, ressuscitou e veio com um corpo glorificado. O nosso corpo vai ser igual a ele. Um corpo hoje que ele vai mostrar que é um corpo de humilhação. Porque nós carregamos as marcas ainda do pecado. O pecado corrompeu a nossa condição, o nosso corpo. E Paulo está dizendo assim, o Senhor ele vai transformar. Não se preocupa. Porque um dia nós vamos ter um corpo perfeito. E é interessante que ele aqui vai trazer uma referência, que é o próprio corpo de Cristo Jesus. E nós um dia vamos ser parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai mostrar que isso ele vai fazer segundo a sua eficácia, do seu poder, ele vai colocar tudo sobre seu controle. Porque ele é Senhor. Em outras palavras, ele vai fazer isso porque ele governa o universo. Ele controla todas as situações, inclusive ele é capaz de transformar o nosso corpo. Então aguarda, espera o Senhor Jesus voltar. Não se preocupa com o sofrimento que você passa hoje, com as dificuldades. Não deixa que isso domine o seu coração. Mas olhe e viva a pátria que está no céu. O que é que nós podemos aprender com isso? Quando compreendemos a nossa cidadania nos céus, isso produz uma vida presente, orientada pela esperança da volta de Cristo e da transformação do reino de Cristo. Então eu sei da onde eu pertenço. Isso vai produzir vida. A minha vida vai ser orientada pelo que Cristo vai fazer, pela volta de Cristo. A nossa vida é guiada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então não importa o sofrimento, as frustrações da vida, não importa o que você esteja passando hoje. Lembra, existe um Senhor que está governando o universo.
e governando as nossas vidas. E a gente só precisa se submeter a ela. É a nossa responsabilidade. Senhor, eis-me aqui. Faz o que o Senhor quiser. Me deixa ser guiado pelo Senhor. Isso não só no contexto, a gente usa esse versículo no contexto missionário, mas deixa ele guiar mesmo a nossa, a nossa vida no dia a dia, no relacionamento com nossos irmãos, uns com os outros, enquanto nós aguardamos a tua volta, aonde o Senhor vai levar para o nosso, de fato, para a nossa cidade celestial. Então, olhe além do agora. Então, nós vimos que o cidadão dos céus, ele vive aqui na terra olhando para modelos que apontam para Cristo. Então, Cristo ainda vai voltar, mas eu preciso olhar para pessoas. E Deus tem nos usado isso. Usam pessoas para que as pessoas possam refletir e saber quem é Cristo Jesus. Deus quer usar você. Deus quer usar pessoas na sua vida. E eu penso muito na questão do discipulado aqui. Eu preciso ser exemplo para pessoas, eu preciso ser Paulo na vida de pessoas, mas eu preciso ter Paulos na minha vida. Eu preciso ter homens que vão me orientar. Eu preciso ser exemplo. E é isso isso é o evangelho. É a graça de Deus trabalhando em nossas vidas. Nós precisamos rejeitar caminhos que transformam pessoas em inimigas da cruz. Nós temos ainda uma natureza. É natural que o nosso coração vai esquecer de Deus. Recentemente, eu acho que a Lívia até compartilhou com as mulheres, a, ela fez alguns exames e a resposta deu alteração nesses exames, e a resposta da médica fez assim: eu acho que você vai precisar suspender a medicação que você toma para a gravidez. E é interessante que a resposta da gente é: agora só vou precisar confiar só em Deus. Como se fosse só em Deus, não é o remédio que está salvando o Timóteo, é Deus. E a gente precisa entender isso, não é só Deus, é Deus que está controlando ali, que está guardando. Então eu preciso rejeitar qualquer coisa que me afaste, que me tire os olhos de Deus. Seja um remédio que está segurando, que a gente acredita que está segurando ali a gravidez, seja qualquer coisa, seja um concurso, o seu trabalho que vai dizer assim, esse trabalho vai me dar estabilidade. Não, não é seu trabalho, é Deus que vai sustentar você. É Deus que está, e a gente precisa rejeitar qualquer mentalidade que nos tire os olhos da eternidade. E viva na expectativa do rei que vai voltar. Um dia o Senhor vai voltar. E é nisso que nós devemos se alegrar. É nisso que o Senhor espera. Então, o cidadão do céu, ele vive no mundo, mas não governado pelos valores desse mundo. Não é um mundo, ele não vai nos governar. Esse mundo que é mal. Pelo contrário, a gente deve ser luz nesse mundo em trevas. Nós precisamos refletir a nossa pátria que está nos céus, enquanto nós aguardamos a volta do Senhor. E eu gostaria de trazer 3 aplicações para nossas vidas. Primeiro, observe quem está influenciando a sua vida. Pense em pessoas, igreja, ministérios, conteúdo que você observa aí na internet e pergunte: essas coisas estão me ajudando a viver de acordo com o Evangelho? Será que aquilo que eu assisto na internet me faz viver o Evangelho aqui hoje? Essa pessoa que eu sigo tem me aproximado de Cristo Jesus? Ela reflete o caráter de Cristo Jesus? Então, pense nisso, faça uma autoavaliação, identifique se há algo que está ocupando o lugar de Deus. Como mencionei, a gente tem uma natureza pecaminosa. É natural que a gente vai querer colocar nossa confiança ou coisas, até pessoas, no lugar de Deus. Então, eu gostaria que você identificasse: tem algo na minha vida que eu estou colocando no lugar de Deus? Se pergunte, faça essa reflexão pessoal. E tome decisões pensando na volta de Cristo. Você pode pensar assim: eu vou fazer um concurso para um local tal. E eu posso pensar assim: esse concurso me levar para esse lugar, vai me aproximar de Deus? Eu normalmente gosto de pensar assim: esse local tem uma igreja que vai me fazer crescer. A gente nunca pensa na igreja, a gente só pensa no trabalho, no concurso que essa prova vai me conduzir, né? Mas a gente nunca pensa se aquele local tem uma igreja que vai me fazer crescer a imagem de Cristo Jesus. Eu digo isso porque eu tenho amigos que
tomaram decisões de fazer concursos e ir para outro local e hoje estão sofrendo porque não estão na igreja. A gente teve uma experiência assim também, de avaliar algumas decisões baseadas em algumas situações, mas esquecer de igrejas, de pessoas que podem nos aproximar de Cristo Jesus. Então, tome decisões pensando na volta de Cristo. Um dia Cristo vai voltar. O que é que Cristo espera? Que eu possa refletir a sua imagem aqui na terra. Então, as circunstâncias, as pessoas, o ministério, a igreja tem me feito isso, tem me aproximado de Cristo. Então, tome decisões voltadas para isso. E para as crianças, lembre-se que o maior exemplo da sua vida é Cristo Jesus. Então, não admire um jogador de futebol, um influenciador, personagem, alguém da igreja. Pense que a maior influência da sua vida é o próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Deus, eu quero te dar graças e louvar o Senhor por essa palavra, que é tão desafiadora, Deus, porque mexe com o nosso ego, mexe com a nossa natureza, mas também nos dá esperança e alegria em saber, em ver o que o Senhor já tem feito na nossa vida e também aquilo que nos aguarda, Deus. Eu peço por essa igreja, por cada um de nós, que a gente possa ser uma igreja que reflete a nossa cidadania nos céus aqui na terra, que a igreja que deu Eusébio, de forma específica, possa ser uma igreja que o mundo aí fora possa dizer assim, esses irmãos refletem quem é Cristo Jesus. Então nos ajuda nessa tarefa, nos ajuda a ter corações humildes, corações que dependem do Senhor, corações que amam o Senhor, que a cada dia a gente possa crescer, a, ajudando uns aos outros a ser mais parecido com o Senhor. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém.